Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Emor, que significa dize. E esta Parashá, ela vai de Levítico 21, 1 ao 24, 23. Só que nós estamos começando pela Brit Hadashá. E nós vamos tratar de um texto que está em Lucas 14, do 12 até o 24. Vamos dar uma olhadinha no texto? Esse texto, ele é contado por Yeshua como se fosse uma parábola, uma história. Ele diz assim, e dizia aos que o tinha convidado para ir na casa dele. Na casa deles, obviamente, né? E Yeshua foi convidado. Quando deres um jantar ou uma cena, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te suceda que também eles te tornem a convidar e te isso seja recompensado. Mas quando fizeres um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E Yeshua faz uma colocação muito interessante. Ele está fazendo um paralelo entre o convite que ele recebeu para estar com alguém e jantar e a forma como esse convite foi feito. E é interessante que aqui Yeshua destaca algo que vale a pena a gente analisar mais profundamente. Ele diz que o verdadeiro convite não é feito entre amigos. Porque os amigos, obviamente, têm sempre aquilo que dá para o outro. A gente escolhe os amigos, são pessoas mais ou menos do mesmo nível no qual nós já estamos. E olha que interessante, Yeshua diz, não, você vai receber a recompensa nesse mundo, porque eles vão te convidar e vai ficar elas por elas. Mas Yeshua diz que esse convite é para ser feito para quem? Para todos aqueles que não têm como retribuir. E principalmente que não têm condições de darem um banquete para alguém. Então veja que Yeshua está falando de pobre, de aleijado, de manco, de cego. Quem são estas pessoas? São justamente os excluídos da sociedade. E Yeshua faz um paralelo aqui muito interessante. Os excluídos, eles precisam ser incluídos no banquete. É óbvio que Yeshua não estava falando só de um banquete comum. Yeshua estava falando de outro banquete. Tá? E Yeshua, quando as pessoas estão questionando, dizem para ele assim, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado que comer pão, o poder soberano de Elohim, na sua tradução está no reino de Deus. E Yeshua disse, agora vai contar uma outra história. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se. Eles estavam se desculpando, dizendo o seguinte, olha, eu comprei um campo e importa que eu vá ver o campo agora que eu comprei. Me desculpe, mas não dá para mim. O outro disse, eu comprei uma junta de bois e eu vou experimentá-lo, como se fosse um carro novo. Rogo-te que me hajas por excusado. Me desculpe, eu também não posso ir. O outro falou, casei e não posso ir. E quando aquele servo voltou e contou ao seu senhor das desculpas que deram para não comparecerem ao compromisso que eles já tinham feito, o senhor disse assim, então sai depressa pelas ruas da cidade, traz os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E estou contando uma parábola contendo as mesmas situações que ele tinha falado anteriormente. Os convidados não vieram e agora ele manda chamar o mesmo grupo de pessoas.
Então, ele sai, o servo sai e vai trazendo. E ele enche a casa. E ele disse que nenhum dos convidados haveria de provar a ceia. Não estariam com ele no banquete. Bem, vamos aqui fazer agora a transposição deste texto. Porque esse texto fala de um evento que nós conhecemos como Seudat Mashiach, o banquete do Mashiach. E agora a coisa ficou assim muito séria, porque Yeshua está usando duas situações para nos ensinar alguma coisa e ensinar para aquelas pessoas alguma coisa. Qual foi o fundamento daquilo que Yeshua estava dizendo? Bem, primeira coisa, Yeshua estava falando sobre os convidados. Quem são aqueles que foram convidados para participar do Seudat Mashiach? A nação de Israel como um todo. Eles são chamados de a noiva. Então, eles foram escolhidos para isso. Eles são, digamos assim, os convidados de honra do Mashiach para participarem do banquete messiânico. Só que Yeshua está falando algo que é muito sério. Estas pessoas estão dando desculpas para não participar. Cada um tem uma desculpa. Só que isso, irmãos, na história não tem implicações mais sérias. Mas quando isso é transposto para a realidade, isso vai causar um impacto horrível, porque está dizendo respeito à salvação. O banquete messiânico é para os justos. Eu achei uma passagem aqui, tá? Num livro, que ele diz assim: no futuro o Eterno preparará um banquete para os justos, e ele fala aqui da carne, do Behemoth, do Leviatã e do Ziz, que eles vão comer nesse banquete. Então ele preparou uma festa pródiga para eles. E o autor cita 2 Reis 6:23. Então, o Eterno diz para eles: vocês vão querer o quê? Sidra ou vinho cítrico de uva? Então o Eterno vai sair do seu glorioso trono e vai sentar-se com eles à mesa. Isso é algo surreal. Isso está conectado com aquilo que nós já conhecemos, já sabemos do tempo em que vai haver uma grande ceia entre Yeshua e os seus. Ela é chamado no livro de Apocalipse de as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, tá? A palavra bodas é casamento. Então esse é o casamento do Cordeiro. Com quem? Então, nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, porque está dito aqui que eles vão comer carne e vão beber vinho no banquete messiânico. E Yeshua, certa vez, disse que ele não tomaria do fruto da videira até o dia que esse banquete fosse acontecer. Então, Yeshua tomará vinho novamente conosco nesse banquete messiânico. E olhe só que coisa interessante é essa aqui, porque somente serão chamados para esta festa os justos. Então, é como se você tivesse recebido um convite de uma alta autoridade, você tivesse uma cadeira onde você haverá de se assentar e o lugar já é teu, é uma das maiores honrarias do universo. E mesmo assim, tem gente que não vai querer participar. Aí você me diz assim:
E como assim, Rabino, não vai querer participar? Porque tem gente que está rejeitando o convite. Tem gente que está jogando a sua vida fora, a vida futura, por conta das coisas aqui no presente. Então, isso está dificultando a ação, não do Senhor, mas da própria pessoa. Então, veja que nesse banquete vai ter rico, pobre, cego, não, porque já vão ser curados, aleijado também não, coxo também não, porque todos serão curados. E as pessoas vão estar lá completamente restauradas. Mas, para entrar neste lugar, a pessoa passou por tudo isso, ele era uma... Como é que eu vou dizer para você? Ele era um lixo na sociedade. Existem muitas pessoas que servem Yeshua hoje e que não valiam nada. Não só na sociedade, como também na família. Sabe? Então, estas pessoas receberam a honra de serem incorporadas ao povo do Senhor. E com isso, participar deste banquete maravilhoso, que será servido na eternidade, porque é o que o texto que nós estamos lendo aqui, ele diz, esse não é um banquete que vai ser servido na terra. Esse banquete vai ser servido na eternidade, porque eu citei aqui uma coisa interessante, que o Senhor, o Pai, vai sair do trono para se assentar junto com estas pessoas, com os justos. Então, se ele vai sair do trono, o trono dele não está em Jerusalém. O trono dele está no 7º céu. Só para deixar isso bem claro, para que os irmãos possam compreender que este é um evento de cunho espiritual, no qual as almas daquelas pessoas que morreram crendo em Yeshua estarão lá com ele. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque quando Yeshua conta a parábola, vamos voltar aqui para a parábola, né? Ele diz, olha, os convidados não vieram, chama os outros. E tem uma coisa assim que é tão linda na Bíblia, porque o Senhor, desde Adão até a vinda de Yeshua, o Senhor trabalhou com Israel e insistiu com Israel e trouxe Israel para perto e fez com que o povo de Israel pudesse ser incorporado a essa realidade espiritual que é a eternidade aqui na Terra. E isso aconteceu através das manifestações dos milagres. E isso é uma outra coisa também muito interessante, porque quando Yeshua vem, ele, Yohanan, o imersor, né, o João Batista, ele diz assim, que o poder soberano de Elohim está chegando. E quando Yeshua começa o seu ministério, Yeshua diz que esse poder soberano de Elohim já está entre eles. Ou seja, Yeshua traz esse poder dos céus para a terra e faz com que isso se torne uma realidade. Mas do que se trata esse poder soberano? Porque o conceito de reino de Deus é um conceito que dá a entender que existe um quartel-general na Terra, ou vários quartéis generais na Terra, uma coisa física. O que Yeshua veio trazer não foi físico, ele veio restaurar a dimensão de milagres que já havia em Israel. Isso para Israel era uma coisa comum. Profeta em Israel sempre foi comum. Homens que falavam que eram a boca do Eterno, dentro da nação, isso era extremamente comum. Tanto que eles não estranhavam o profeta, eles não estranhavam quando eles viram um camarada saindo, andando com uma roupa de pele, com um cajado, profetizando. Para eles aquilo era absolutamente normal. Eles reconheciam o profeta. Então Yeshua vem trazer de volta essa dimensão. Quando Yohanan começou o ministério dele, as vestes de Yohanan eram vestes de um profeta. Lembrando que ele era filho de sacerdote, então ele era também sacerdote. Mas naquele momento ele estava exercendo uma função de profeta, porque ele estava trazendo uma palavra e ele estava fazendo uma divisão
no templo, dizendo o seguinte: daqui por diante vão se manifestar agora os milagres. E isso vai começar com esse que vai chegar. E ele diz que ele não era digno nem de desatar a correia da sandália dele. Tamanha grandeza de Yeshua. Então, quando a gente fala disso, nós estamos entendendo que essa dimensão espiritual viria para ficar na Terra. E se nós pararmos para raciocinar só um pouco, nós vamos pegar o livro de Atos, vamos pegar depois os demais livros da Brit Hadashah, até a época da morte de Yohanan, próximo do ano 100 da nossa era, muitos milagres aconteceram. Por quê? Porque Yeshua foi, mas deixou na terra o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, para que ele possa continuar aquilo que já existia em Israel, ou seja, a manifestação dos céus na terra. Então, quando Yeshua conta uma parábola dessa, o que ele está fazendo? Ele está novamente lembrando aos judeus que está havendo uma reconexão entre os céus e a terra. Ele fala de uma recompensa imediata e ele fala de uma recompensa após a ressurreição. Dois níveis diferentes, falando da mesma coisa, uma recompensa. Só que uma que não vai servir para nada, porque é imediata, é na terra. Foi só um convite, aceita um convite retribuído. Acabou. Agora, o celestial é um outro patamar, é uma outra situação e é algo que vai trazer para a pessoa a garantia de que ele vai permanecer no mundo vindouro para sempre. Ou seja, a salvação dele, ela é consumada ali. Então isso é muito importante a gente parar para pensar, porque Yeshua está falando sobre isso, e Yeshua está dizendo: eu convidei vocês, vocês são os meus convidados. O Israel a quem eu criei, a quem eu gerei, vocês são meus convidados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou dizendo que Yeshua criou e gerou Israel? Porque a tradição rabínica diz que as almas judaicas emanaram do Mashiach, elas saíram do Mashiach. E nós sabemos que todas as almas de todas as pessoas que habitam na terra saíram do Mashiach. Ou seja, Yeshua criou, eu não sei se eu posso usar essa terminologia, mas ele criou todas as almas. É como se um pedacinho dele saísse para compor a centelha de cada alma das pessoas que habitam e habitarão a terra. Então isso faz com que estas pessoas criem uma necessidade pelo sobrenatural. As pessoas querem buscar o sobrenatural. E nós sabemos que existem muitas religiões por aí. A pessoa vai sempre em busca do sobrenatural, da eternidade, daquelas coisas que estão por vir. Então, quando Yeshua conta essa parábola, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês que ainda estão aqui dentro de Israel, vocês são os meus convidados. Mas se vocês recusarem, eu vou ter que buscar os outros que estão fora. E quem são estes que estão fora? Os irmãos se lembram que nós tivemos algumas diásporas em Israel. O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o medo-persa e depois o romano. E quando aconteceram estas diásporas, o povo de Israel se espalhou pelo mundo. Veja, então Yeshua, as palavras de Yeshua são muito mais profundas e abrangentes do que essa simples parábola. Ele estava falando de pessoas que não estavam ali, mas que eram pertencentes a ele. Eram judeus que tinham perdido a sua identidade. E que por conta disso,
agora estavam desassociados da nação de Israel. O DNA continuava no sangue, mas eles haviam perdido a sua conexão judaica porque haviam sido assimilados. E a assimilação, ela é um fenômeno mundial. Nós temos hoje judeus espalhados por todos os cantos do planeta. Então, quando a gente fala hoje de judeu, o judeu, na realidade, ele não tem cara. Ele tem DNA. Mas você não pode dizer, o rosto, o estereótipo de um judeu é assim, assim, assado. E isso também é um outro assunto muito empolgante, porque nós temos a mídia, né? E a mídia é pródiga para fazer algumas coisas. Entre elas, o que a mídia fez? A mídia gerou um estereótipo básico do judeu, que são aqueles judeus ortodoxos, aqueles nossos irmãos que andam de preto, com aquele chapelão, aquela coisa toda. Então, para eles, para a mídia, eles são judeus, os outros não. Isso começou a criar barreiras, porque fica parecendo que o judaísmo é um só. Mas o judaísmo e o judeu, ele é multifacetado. Então hoje, para dizer assim, o fulano não é judeu. Como é que você consegue provar que o fulano não é judeu? Tem que fazer um exame de DNA para comprovar que ele não tem rastro nenhum na casa de Israel. E quando eu digo a casa de Israel, eu digo nos patriarcas. Porque se rastrear o DNA de muita gente, vai conectar lá atrás. E que não estão dentro de uma sinagoga, de uma congregação judaico-messiânica, mas que são judeus, e nem de uma igreja. Daqui a pouco eu explico a questão da igreja. Mas sabe, nós estamos percebendo que esse jantar, esse banquete messiânico, não é um banquete que vai ser oferecido para quem foi convidado, porque os convidados recusaram. Os convidados abriram mão. Hoje em dia, se você pegar o judaísmo, ele tem algumas características que são muito interessantes. A característica principal do judaísmo qual é? Estamos esperando Mashiach. Tem uma linha do judaísmo que diz que o Mashiach não vem, que as pessoas vão se tornar boazinhas e que o Mashiach, ele é só a era, o mundo vindouro é o Mashiach. Bom, em todo caso, vamos abordar essa questão que diz que o Mashiach vai vir. Quando o judaísmo ortodoxo, o judaísmo rabínico, né, e mais algumas linhas dizem isso, a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Porque os nossos sábios lá atrás fizeram uma linha do tempo. E dentro desta linha do tempo, eles dividiram a idade do mundo em 6.000 anos. Eles chamaram a primeira etapa de Tohu, que é confusão. Então, nos primeiros 2.000 anos foram 2.000 anos de confusão. A segunda porção eles chamaram de Torá. Foi quando o Eterno deu a Torá para Israel e a partir daí as leis e ensinamentos começaram a ser vivenciados. O povo aprendia e vivia, aprendia e vivia. E a terceira etapa foi chamada de Era Messiânica. Então, 2.000 anos, mais 2.000 anos e mais 2.000 anos. E esses últimos 2.000 anos, por uma estranha coincidência, começaram com Yeshua. E a gente se pergunta assim, peraí, se começou na época de Yeshua, por que os rabinos instituíram isso? Qual foi a intenção deles a colocar que a Era Messiânica já começou se o Mashiach não veio? Você entende isso? Então nós começamos a fazer algumas perguntas para podermos entender o seguinte, esses 2.000 anos, que são chamados de Era Messiânica, que não fui eu, que instituí isso, foram os nossos rabinos, lá no passado, eles marcam uma era. Marcam uma era a partir de Yeshua, queiramos nós ou não. Pode achar ruim, mas começou com Yeshua e vai terminar com arrebatamento. Então tudo isso aqui, nós temos aqui uma coisa
sensacional. Por quê? Porque nós temos aqui uma questão velada, escondida, apontando para o seguinte: tem uma era que está transcorrendo e que esta era fala do Mashiach. Ela aponta para o Mashiach. E aí, de novo, nós temos a tradição judaica. Os nossos sábios lá atrás disseram que o Mashiach viria em 2 etapas. Primeiro como Ben Yosef, o filho de José, e depois como Ben David, o filho de David. E aí tem outra coisa bacana. Ben Yosef é o sofredor e Ben David é o guerreiro. E quando nós pegamos a história de Yeshua, a primeira etapa dele, quando ele veio para a Terra, ele sofreu e cumpriu aquilo que Mashiach Ben Yosef estava determinado sobre ele pelos sábios. Olha que interessante. E quando ele vier como Ben David, o guerreiro, ele vai acabar com os ímpios e vai reinar sobre Israel. Será que isso é coincidência? Se encaixar somente na pessoa de Yeshua? Complicado, né? Então, quando nós estamos falando deste banquete messiânico, nós estamos falando de algo que já foi anunciado por Yeshua. Yeshua disse que isso iria acontecer. Detalhe, ninguém mais disse que isso seria assim, a não ser Yeshua, na história. Então nós estamos aqui com uma situação que é, no mínimo, diferente. Porque nós temos aqui tudo se encaixando em Yeshua, tudo apontando para Yeshua, só que essas pessoas não querem ver que são os convidados. E aí, nós vamos falar agora sobre os que não foram convidados, mas irão para o banquete. Que são justamente essas pessoas que, desde que Yeshua veio, passaram a crer nele como Mashiach. E quando esses judeus foram dispersos pelo mundo e perderam a sua fé, perderam os rastros do judaísmo na sua vida e passaram a crer em Yeshua, na igreja, eles continuaram sendo judeus, mas agora não praticando o judaísmo, mas crendo em Yeshua. Você vê que o ponto de conexão destas pessoas com o judaísmo é Yeshua. E hoje, nós podemos dizer de uma forma muito clara, se você pegar hoje a igreja evangélica, ela está conectada com o judaísmo através de Yeshua e através da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é um livro completamente judaico, cheio de tradição judaica, cheio de Torá, cheio de ensinamentos rabínicos. Então, nós temos aqui algo que é surreal, porque nós estamos diante de uma situação nessa paraxá que remete a esse banquete messiânico e que aponta para um futuro breve para nós. Um futuro que vai nos conduzir ao mundo vindouro, o Olam Rabá. Então, olhe só, hoje nós somos privilegiados por sermos estas pessoas das quais Yeshua falou, que inicialmente não éramos convidados oficiais, mas extraoficialmente fomos levados para o banquete. E quem foi convidado pode não participar. Mais uma vez, irmãos, nós temos aqui, nas entrelinhas, nós podemos ler algumas coisas. E mais uma vez, a gente começa a se perguntar, o que está acontecendo com essas pessoas? Rabino Shaul diz que, lá em Romanos capítulo 11, ele dá uma explicação para tudo isso que está ocorrendo. Ele diz assim, o endurecimento veio a Israel até que a plenitude dos gentios entrasse.
Então, os gentios, tá? Essa palavra também foi muito mal interpretada, principalmente pelo cristianismo. Gentio é aquela pessoa que não é judeu. Só que se você pegar Gênesis capítulo 12, quando o Eterno fala que ele vai fazer de Abraham uma grande nação, a palavra lá é goi, gadol goi, uma grande nação. E goi é o termo para gentil. Ou seja, ele diz para Abraham que os seus descendentes serão uma grande nação de judeus que parecem ser gentios. Aí nós já temos uma explicação para tudo isso. Mas não é tudo, porque o livro de Oséias ele vem falando também sobre Efraim. E vem falando sobre Efraim, englobando 10 tribos que se perderam, que se prostituíram, mas que voltam para o Senhor através de Yeshua. Isso é um aspecto teológico muito importante, que está inserido nesta parábola. Algo que nos leva a um outro entendimento para que nós possamos parar e pensar, puxa vida, quais os caminhos que o Senhor percorreu ou nos levou a percorrer para que ele pudesse nos salvar. Vai chegar um minuto, um tempo que a coisa vai acontecer dentro do escopo das festas bíblicas. Eu vou começar a falar disso daqui a pouco. Quando vai haver a salvação, a consumação da salvação através do arrebatamento. E Rabino Shaul diz isso. Quando isso acontecer, dali por diante, o tratamento muda. Vai sair o endurecimento que está sobre a nação de Israel. E quando esse endurecimento sai, há uma sensibilização deles para com as coisas do Senhor e principalmente para com Yeshua. Eu não vou discutir aqui o que vai acontecer na grande tribulação, mas vão acontecer coisas assim fantásticas. Vão ter 2 homens pregando na grande tribulação. E eles vão falar de quem? De Yeshua. Então você imagine a confusão na cabeça desses judeus. Quando eles ouvirem 2 profetas do passado falando sobre Yeshua. E alguns vão dizer assim, mas aqueles messiânicos, aquele povo estava certo, não é possível. E nós não demos o nosso braço a torcer, porque tem a questão do orgulho aqui também. Então nós vamos ver nós não vamos ver, mas nós vamos ficar sabendo de algo que está transcorrendo aqui na terra e que vai abalar a estrutura dos judeus. Por quê? Porque eles vão descobrir que aquilo que nós estávamos dizendo, que a igreja estava dizendo de uma forma também um pouco diferente, estava certo. E que aquele que eles estavam esperando já tinha vindo e virá de novo para eles. É algo surreal, como eu já disse anteriormente. Nós temos o entendimento da Bíblia e podermos compreender toda a mecânica celestial trabalhando para que estas coisas ocorram desta forma. Eu quero que você pare para pensar que Yeshua contou esta parábola e ocultou estas informações na parábola. Olha só que extraordinário isso. Então isso vai dar para a gente uma dimensão assim sensacional. Então eu quero fazer uma coisa com você agora. Eu gostaria de mostrar para você a questão da Torá, né? Eu gostaria de falar um pouco para você agora sobre algumas coisas relativas com a Paraxá, mas de uma forma mais direta, né? Direta, porque nós temos aqui agora as festas do Senhor, e eu quero falar um pouquinho das festas. Vamos lá?
esse ciclo de festas começa aqui falando sobre Pêssar, lá em Levítico capítulo 23, dos 5 ao 6. Mas para nós, quando nós encaixamos isso no nosso ciclo, um ciclo anual, obviamente, né? Ela começa com Purim e termina com Hanukkah. É um ciclo de 7 festas. Agora você imagina uma coisa bacana aqui. Por que são 7? Podia ser 5, 8. O número poderia ser completamente diferente, mas são 7. 7 porque estamos falando de um tempo de plenitude. E aqui é algo assim lindo, porque o ciclo começa com Purim. Para nós começa com Purim, que é uma festa que fala da libertação enquanto eles estavam no cativeiro. E depois ela termina com Hanukkah, que é uma outra festa de uma reconquista, de uma reconsagração do templo já em Israel. São duas festas que uma abre e outra fecha o ciclo de festas, mas falando de vitória, de libertação, de conquistas. Então nós temos aqui, quando a gente pega o ciclo de festas, nós temos coisas que acontecem nas festas e que estão ligadas completamente com a eternidade, porque todas as festas têm uma conexão com a eternidade e todas as festas falam sobre Yeshua. É impressionante. Algumas de uma forma muito mais direta, outras nem tanto, mas elas falam para a gente sobre Yeshua. Então, quando a gente fala das festas, nós estamos falando de uma santa convocação. O Senhor convidava os filhos de Israel para subirem a Jerusalém para poderem celebrar as festas do Senhor ali. Então, olha só, a semelhança que existe entre a parábola que eu contei para vocês, desse Senhor convidando seus súditos, esse rei convidando seus súditos para o seu banquete, e do Eterno convidando Israel para as festas. Só que isso é colocado como estatuto perpétuo, porque o objetivo do Eterno era que eles subissem a Jerusalém, celebrassem as festas com o intuito de receberem algo obedecendo este mandamento. Então, cada uma das festas ela tem uma unção diferenciada. Em cada uma das festas tem um mazal que é liberado, que diz respeito a um mover do Eterno no que tange a Israel e a todos aqueles que celebram as festas. Por isso, é muito importante que as festas sejam celebradas na época certa e da forma correta, sempre visando o profético. Eu digo isso porque em Israel a coisa virou cultural. Então eles celebram a festa para lembrar do que aconteceu no passado, não olhando para o futuro. Você entendeu a diferença? Então nós, que somos judeus messiânicos, quando nós celebramos as festas, nós estamos olhando para o futuro, buscando sempre uma referência em Yeshua e entendendo que cada festa celebrada é uma festa a menos, é um tempo que já se foi. Ou seja, é como se a contagem regressiva estivesse em pleno andamento e nós estivéssemos dizendo assim, Senhor, a próxima festa é aqui ou é aí? Então isso é muito interessante a gente parar para considerar, porque isso também nos dá aquela sensação de que muito em breve nós vamos estar com o Senhor, para fazer tudo isso lá com Ele. Isso é algo que é uma ansiedade boa do nosso coração. Então, olha só que coisa interessante. Levítico 23 vai começar a falar sobre as festas, ele vai falar sobre Pêssar, né? Que é uma festa que Yeshua está estampado na festa o tempo todo, sabe? O tempo todo Yeshua está ali sendo apresentado para Israel de uma forma muito clara.
E novamente, irmãos, vou voltar para Romanos capítulo 11, quando o Rabino Shaul diz que o endurecimento veio em parte a Israel. É interessante que Israel não consegue ter a revelação que nós temos. Eu digo para você que nós somos privilegiados, e isso é verdade. Nós temos a revelação de, nas festas, podermos enxergar Yeshua em cada passo que a festa tem. Cada momento da festa, Yeshua está presente. Os nossos irmãos não conseguem ver isso. Por quê? Porque eles estão endurecidos. Então eles fazem a festa de uma outra forma. Pêssar para eles é só uma lembrança da libertação do povo de Israel do Egito para iniciar a caminhada a Canaã. Veja que antes de Pêssar ocorreram muitos milagres. Haja visto as pragas. Fora outras coisas que aconteceram e que o Midrash relata. Mas vamos falar das pragas. As pragas em si foram momentos nos quais o Senhor estava dizendo para o Egito: deixa o meu povo ir. Para Faraó de uma forma muito clara. Faraó nunca quis escutar. Por quê? Porque no seu coração já havia uma determinação de que ele não cederia. Por isso o Senhor precisou glorificar o nome dele em Faraó. E o que é isso? O Senhor vai ser honrado batendo em Faraó. Ai, Rabino, mas que coisa estranha, né? Não, não é estranho. É necessário. Porque Faraó precisava aprender quem é o Senhor. E ele só vai aprender na última praga. E mesmo assim, depois ele se arrepende e vai atrás de Israel de novo para tomar uma última paulada e ver todos os seus soldados mortos e as suas carruagens boiando. E Israel, do lado de lá, festejando. Por quê? Porque aquele homem não quis se curvar. Aí depois disso, nós temos Shavuot, nós temos a contagem do Homer, né? Que conduz até Shavuot. E quando nós chegamos em Shavuot, nós temos algo também que é extraordinário, porque é o tempo em que o trigo começa a ser colhido. Então, é um tempo muito interessante que nos mostra que vai haver uma liberação celestial de uma colheita. E se você parar para pensar, isso já aconteceu. E está registrado onde? Em Atos capítulo 2. O início da colheita começou há 2000 anos atrás. Então, nós temos já esta festa em andamento, apontando mais uma vez para a colheita do trigo. Eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, porque as escrituras alinham o justo ao trigo. O joio é aquele que está no meio do trigo, mas que é venenoso. Quanta gente passou pela sua igreja, pela sua congregação, pela sua sinagoga e deu trabalho? Deu trabalho, tirou gente, magoou pessoas e foi embora. Quanta gente não fez isso? Joio. Joio que vai ser queimado. Se não mudar a sua natureza interior, será queimado. E as palavras não são minhas, as palavras são de Yeshua. Então, essa festa de Shavuot, ela nos remete a uma realidade que é muito interessante. Nós estamos fazendo uma contagem regressiva até chegarmos a Shavuot. E o texto lá de Shavuot, ele fala sobre 7 semanas completas. Olha que interessante. O 7, plenitude. As 7 festas trazendo plenitude. Depois nós vamos ter o período da grande tribulação, 7 anos que vai culminar com plenitude. Então, está tudo muito bem amarrado aqui nas festas. Está tudo muito bem explicitado aqui nas festas. Só não entende quem não quer. Mas está aqui. E aí, depois disso nós temos Rosh Hashanah, que é o Ano Novo,
que é o dia em que Adão foi criado, onde o mazal do mundo inteiro muda, onde o Senhor estabelece ali o julgamento que ele dará às pessoas durante aquele ano. Então, são emitidos os decretos celestiais, tanto para as bênçãos quanto para a maldição e a morte. Então, tudo isso é estabelecido em Rosh Hashanah. E quem estabelece isso? O rei. O rei que controla todas as coisas, ele estabelece o que acontecerá com os seus servos. E quando nós estamos falando de servos, nós estamos falando do mundo inteiro, porque Yeshua, quando criou o homem, ele fez com que a autoridade dele estivesse sobre toda a criatura humana. Então hoje, se o camarada não quer saber de Yeshua e tudo mais, não tem problema. Ele vai ser julgado por Yeshua. Em Rosh Hashanah, Yeshua, junto com o Pai, estabelece qual vai ser o ano que aquela pessoa vai ter. Mais uma vez, nós temos aí a mente de Yeshua, uma mente poderosa, uma mente santa, uma mente que sabe tudo e conhece tudo, que já vai determinar o que vai acontecer, tanto com o justo quanto com o injusto. Depois de Rosh Hashanah, nós temos Yom Kippur, que é um período de arrependimento nacional. Vamos deixar claro que o Yom Kippur individual deve ocorrer diariamente, ou seja, nós devemos pedir perdão dos nossos pecados e das nossas faltas todo dia. Mas tem um dia no ano quando nós nos reunimos para podermos então pedir perdão ao Senhor como nação. Ali, um pede perdão pelo pecado do outro. Se você nunca participou de um serviço de Yom Kippur, você não sabe o peso que é a gente orar e pedir perdão por determinados pecados que nós não cometemos. E aí vem a pergunta, mas por que vocês pedem perdão por um pecado que vocês não cometeram? Porque nós entendemos que se algum judeu, algum dos nossos irmãos cometer esse pecado, nós estamos naquele momento nos colocando na brecha por ele. E esse é o único dia que o Kohen Gadol podia entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo Santos. Então esse é um dia em que essa conexão está muito mais aberta. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, o Midrash diz que nós somos comparados aos anjos, em pureza, em santidade e até nas roupas. Então, isso nos leva mais um passo perto de Yeshua, fazendo com que a nossa vida possa estar ali naquele dia completamente purificada. 25 horas de jejum, orando o tempo inteiro, buscando a face do Senhor, pedindo perdão, perdoando. Tudo isso nos dá uma condição de estarmos muito mais próximos do Senhor. Uma vez ao ano nos aproximamos dele como corpo. Então, como uma nação, nós nos aproximamos de uma nação santa. Como o Senhor disse que nós seríamos em Yom Kippur, nós nos tornamos. Depois disso, nós temos a festa de Sukkot, que é a festa que é conhecida como festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né? Onde nós armamos uma cabana para lembrarmos que um dia nós somos peregrinos. E a cabana mostra para a gente a fragilidade de nossa vida. Qualquer vento pode derrubar uma cabana. Qualquer chuva mais forte acaba com a cabana. Então nós nos lembramos que na cabana nós estamos na total dependência do Senhor. Então ali, inclusive quando nós construímos a sucá, nós colocamos as folhas de palmeira para cobrir a sucá, e elas deixam com que o céu fique visível. E quando nós olhamos para os céus, nós nos lembramos que a nossa cobertura é o Todo-Poderoso. Não é homem nenhum, não é pessoa nenhuma, mas é o Senhor que nos cobre. Então, mais uma vez, nós temos uma festa que remete à cobertura celestial sobre nós. E Sukkot celebra o final da colheita.
Lembra que eu falei para você que o princípio da colheita já está cumprido? O final precisa cumprir ainda. Porque nós vamos celebrar o final da colheita do trigo. Então, no final da colheita, nós estamos ligando agora este evento com o arrebatamento. Há uma possibilidade grande disso acontecer numa festa de Sukkot. Tá? Inclusive, a reinauguração do terceiro templo será numa festa de Sukkot. Porque o primeiro foi inaugurado por Shlomo na festa de Sukkot. O segundo, quando ele foi rededicado, reconstruído, reformado por Esdras e Neemias, isso aconteceu também no tempo de Sukkot. Agora, o terceiro templo será, obviamente, seguindo a mesma linha numa festa de Sukkot. Então, nós estamos aguardando, nós podemos ver o profético da festa, mais uma vez, porque todas estas festas estão ligadas ao banquete messiânico. Lembre disso. Então, Sukkot, ela fala sobre isso. É uma festa que fala sobre essa celebração da nossa vida com o Senhor, uma plenitude de vida com o Senhor. E Sukkot está cheio de 7. Agora, não dá para a gente explicar, mas você vai, no meu canal aí, você vai assistir alguns vídeos em que eu falo sobre esse aspecto profético de Sukkot dentro do 7. Tá? E finalizando, nós temos a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, onde nós rededicamos a nossa vida ao Senhor, onde o mais fraco vence o mais forte. E restabelece-se a conexão com o Senhor. O tabernáculo, o templo, ele é limpo, ele é restaurado e a menorá novamente é acesa. Então, todas estas festas, elas apontam para o Mashiach. E todas estas festas, elas têm esta conotação profética muito poderosa, nos mostrando que há um convite para estarmos nesta festa. Há um convite para que nós possamos adentrar nesse tempo e participar dessa celebração e nós podermos nos regozijar lá naquele lugar. E eu estou falando do Olam Rabá. Então você imagine que a parábola que Yeshua contou, ela está ligada diretamente a nós, ao nosso futuro. Por isso, hoje, no nosso presente, nós precisamos realmente de santidade. E precisamos entender o que nós estamos fazendo e o tempo que nós estamos vivendo. Porque se nós não entendermos isso, misericórdia. Essa é uma oportunidade que nós temos de tomar essa paraxá e nos prepararmos. Porque ainda dá tempo da gente se preparar. Os dias estão passando, os sinais, eles estão explodindo diante de nós. Tudo que você imagina que poderia acontecer já está acontecendo. Todas as coisas que nós dizíamos antigamente, olha, falta isso, falta aquilo outro. Hoje já não falta mais. O que falta acontecer é cair aquela mesquita em Jerusalém. O resto está pronto. Até as novilhas já estão lá em Jerusalém, estão lá em Israel, prontas para serem abatidas. Então, tudo que Yeshua disse que ia acontecer, já está acontecendo. Agora, irmãos, Yeshua fala da preparação desse banquete. Ele diz que tudo lá já está preparado. Aqui, os convidados precisam se preparar. Veja a diferença. O que Yeshua disse que iria acontecer, ele disse assim, do meu lado vai estar pronto. Aprontem-se vocês, porque eu vou estar preparado para recebê-los. Mas vocês não podem atrasar. Ai, Senhor.
Deixa eu fechar essa paraxá falando sobre uma outra parábola das 10 virgens. Lembra dela? Então, essa parábola ela tem um ingrediente muito interessante, porque as virgens elas são convidadas para o casamento. Elas não são a noiva, elas são as acompanhantes da noiva. E elas, uma parte delas já está com óleo, já está toda aparelhada para poder participar do grande evento. E elas sabem que é um grande evento. Só que uma parte delas fica descuidada. E isso também é um outro ingrediente muito interessante, porque tem muita gente que simplesmente está desapercebido daquilo que está acontecendo no mundo. Eu estou falando de uma forma em geral. As pessoas estão desapercebidas, as pessoas estão correndo atrás de coisas que não vão lhe acrescentar nada. Rabino, o que você está dizendo? Que a gente não pode trabalhar, que a gente não deve mais viver a vida, deve ficar esperando só o Senhor? Não. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, precisamos pregar a palavra, mas nós precisamos entender o seguinte: agora não dá tempo da gente ficar correndo atrás de realização, de fortuna, de dinheiro, de casa, de carro. Pode acontecer? Pode. O Senhor pode te entregar tudo amanhã. Oxalá ele faça isso em nome de Yeshua, porque isso vai glorificar o nome dele na tua vida. Mas não deve ser a nossa prioridade. Hoje é prioridade para algumas pessoas buscarem isso. Hoje as pessoas estão literalmente correndo atrás disso, sabe? E elas estão buscando isso, como se isso fosse resolver os seus problemas. Ah, se eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Ah, se eu arrumar um emprego X, eu vou ser feliz. Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Será? Você percebe que essas pessoas condicionam a felicidade a coisas? A nossa felicidade não está num objeto, ela está no Senhor, em obedecê-lo, cumprindo os mandamentos e aguardando a sua vinda. Se nós tivermos consciência de fazer isso no nosso dia a dia, nós vamos olhar para as outras coisas como acréscimo. Aí vai cair nas palavras de Yeshua. Yeshua disse assim: mas buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é prioridade, isso é acréscimo. E o acréscimo não vem de nós, vem do Senhor. Então, enquanto eu fizer as coisas certas, obedecer, trabalhar para o Senhor, ele vai acrescentar. E acrescentar, irmãos, é algo muito interessante, porque as coisas vêm nas nossas mãos. Nós não fazemos força. Tem gente fazendo força, se cansando e não alcançando objetivo nenhum. Não seria mais fácil obedecer? Não seria mais fácil nós olharmos para a Bíblia e dizermos assim: eu vou obedecer aquilo que Yeshua está dizendo, só para ver se dá certo? Quem sabe dá? Nós estamos precisando parar, para nos prepararmos para este encontro. Mais do que nós estamos nos preparando para qualquer tipo de evento. Isso é um evento único que vai acontecer na Terra. O Senhor tem avisado, Ele tem falado, profetas têm se levantado, profetas de verdade. Ele tem dado sonhos, visões para a gente no mundo inteiro, falando sobre este grande dia e este evento. Então, fica o nosso desafio. O que fazer agora? A resposta é simples. Vamos continuar obedecendo. E eu digo continuar porque eu acredito que você que está me ouvindo até agora já está obedecendo. E a grande questão é, vamos continuar ou não?
E a resposta só pode ser uma: sim, vamos continuar, porque na nossa obediência virá a nossa vitória. A Paraxá nos faz esse convite e nos remete a todo esse tempo de festa, a esse tempo no qual nós vamos nos reconectar com as nossas raízes judaicas, vamos nos reconectar com Yeshua e profeticamente estarmos nos preparando para aquele grande dia. Que o Eterno nos abençoe e que nós possamos, em nome de Yeshua, estar cada vez mais prontos para aquele grande dia. Ora vem, Senhor Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.